TV Diário, na Verdinha FM 92.5 e também no nosso canal Jogada no YouTube. Grande Ian Laurindo que tá aqui com a gente. Menino bom, gente boa. Será que hoje tem Celta de Vigo em campo? Vamos aguardar pra ver, hein, Samuel Conrado? Falando de Samuel Conrado, vamos trazer o nosso querido Samuca com as informações do Vozão, do Alvinegro de Porangabuçu. Falou em Ceará, falou na discretíssima elegância. E aí, Samuca, beleza, beleza? Samuel Conrado. E aí, minha potência, beleza, beleza? Muito boa tarde a você, boa tarde ao Wilton, ao Brenão, a todo mundo ligado aqui na TV Diário e também na Rádio Verdinha, nesta sexta-feira, para falar sobre Galeano. A gente conseguiu ontem uma exclusiva com um atacante paraguaio, falou sobre vários assuntos, renovação, contrato com o Ceará, como é que fica também em relação aos seus sonhos, né, de jogar pela seleção paraguaia, de atuar no futebol europeu. Mas antes disso, ele também deu um papinho sobre essa questão de contrato, né? Porque é um jogador que o vínculo dele com o vovô encerra ao final da temporada. E o Galeano respondeu pra gente sobre o futuro vestindo a camisa alvinegra. Eu sempre, como falo também para tudo, para minha família, para minha esposa, eu deixo tudo em mão de Deus. Eu deixo tudo em mão de Deus, para mim isso daí é importante. Eu agora vou só trabalhar bastante, continuar trabalhando, continuar jogando bem, continuando levando o Ceará para cima, que é muito importante isso. E depois eu acho que vem tudo sozinho também. Aí, uma resposta rápida do Galeano, que tem inclusive aqui no YouTube, para quem está acompanhando pela internet, um bate-papo exclusivo, só no canal de Jogada, com o Galeano falando sobre vários assuntos, um papo de 15 minutos, você confere lá. Daqui a pouco traremos mais o Galeano por aqui para falar sobre outros assuntos, mas é um ponto positivo. Ele que é o amuleto do Ceará, o herói provável, o Galeano falou com a gente, André. Acabou, a gente vai continuar nesse assunto, mas seria uma ótima permanência pro ano que vem, né, Brenão? Eu acho que sim, acabou sendo. E é curioso, André, que se a gente voltar alguns meses atrás, ninguém diria isso, né? Que o Galeano seria um jogador que o Ceará deveria renovar, um jogador que seria muito bom manter no elenco, mas ele foi ganhando espaço, ele foi conquistando, ele foi se tornando uma peça importante pro vovô. Tanto é que no ataque, é a única... tem duas peças fixas no ataque do Ceará, o Pedro Raul e o Galeano. Então ele conseguiu, mesmo com as limitações, com as dificuldades que ele tem, ser um jogador relevante para o Ceará. Não é o cara mais habilidoso, não é o jogador que mais chama a atenção, mas faz gols, ajuda também na construção das jogadas e principalmente ajuda na defesa. Quantas vezes a gente não vê o Galeano jogando inclusive atrás do lateral? Ele volta muitas vezes mais, porque o lateral muitas vezes avança e ele volta para recompor. Ajuda tirando bola em escanteios, em jogadas que os adversários atacam, ele consegue fazer essa recomposição. Acabou se tornando uma peça essencial para o time que o Léo Condé montou, para a espinha dorsal do Ceará. E é um cara útil. Então, se tem a condição de renovação, se o Ceará tem essa ideia de continuar com ele, acha que vale a pena investir nessa permanência e pode fazer isso, cabe no bolso, eu acho que é uma peça interessante. O Galeano se mostrou um jogador que, a depender de como você utilizar, e o Léo Condé sabe muito bem como utilizá-lo, ele pode agregar e ele tem agregado no Ceará. Boa. Ô, seu Wilton Bezerra, o começo de ano do Galeano, de fato, foi meio oscilante. Mas depois que ele pegou no tranco, parece que ele pegou pra valer. Permaneceria com ele pro ano que vem? Ele é um jogador interessante, né? Ele é um jogador trabalhador. Ele é um operário. Eu acho que ele é o cara que simboliza o operariado. Ele sintetiza, assim, vários jogadores do elenco do Ceará, eles têm esse DNA de entrega, de luta, de dedicação, de empenho, de comprometimento. Tanto é que o time coletivamente tem essa marca, porque individualmente vários jogadores são assim. Então o coletivo, consequentemente, se constrói com essa característica. Mas se você me perguntasse, escolha um jogador do Ceará para representar, para personificar essa questão do time trabalhador, comprometido, dedicado, operário, que pode não ser tecnicamente brilhante, que não é um time que enche os olhos, ou não é um jogador que enche os olhos do ponto de vista técnico, mas que é extremamente aplicado, que vai lá e faz o que deve fazer. Se você pedir para eu escolher um, eu escolho o Galeano. De fato ele simboliza isso. Ele é o tipo do jogador que ele não reivindica para si os holofotes. O que ele quer é trabalhar, o que ele quer é dar participação para que o time consiga bons resultados. Ele não se incomoda
Esse é o tipo das pessoas simples que não se incomodam com um papel menor. Há pessoas que têm essas características. Desde que elas sejam úteis, contribuam, elas não querem os refletores, digamos, toda a atenção por parte de quem quer que seja. Eu vou lhe dar aqui um exemplo, e muita gente pode até dizer, mas rapaz, não é possível. Eu acho que você está exagerando, ou você está, sei lá, criando uma situação que não houve. Porque o jogador, quando é campeão do mundo, bicampeão do mundo, ele é consagrado. Ele criou uma moral da peste, né? Por exemplo, quando o Brasil foi campeão de 58, eu achava que cada jogador daquele era o melhor do mundo. Em sua posição. Em sua posição. Eu achava que Gilmar era o melhor do mundo. Se falava em Lev Yashin, da Rússia, o Aranha Negra, um dos maiores goleiros do mundo. Era um assombro esse homem. Ele era todo trajava preto, da cabeça aos pés. Mas eu achava que era Gilmar. Por quê? Porque Gilmar foi bicampeão do mundo. Eu achava Djalma Santos, e acabou sendo o melhor da Copa de 58, embora jogando uma partida, porque de sorte foi o titular por maior tempo. Mas eu achava que Belinha era o melhor zagueiro, Orlando, que Nilton Santos, Zito, Didi, Garrincha, Vavá, Pelé, Zagallo. Ninguém era melhor. Não tinha posição. E eu carreguei esse sentimento e essa visão por muito tempo. Veja o caso de Zagallo. Zagallo foi bicampeão do mundo, mas Zagallo não era o melhor extrema-esquerda do Brasil. Mas nem de longe. Mas ele fazia um papel fundamental pro coletivo. que eu vou entrar. Né? É aí onde é que eu vou entrar. O Brasil tinha antecipei na jogada. O Pepe era o menino de ouro do Santos. O Pepe fez, parece, 500 gols pelo Santos. Canhão, absurdo. Pepe, depois de Pelé, era a estrela do Santos. Pois Pepe foi reserva de 2 Copas de Zagallo. E ele era muito mais efetivo como atacante, como ponta esquerda da época. Do extremo esquerda na época, se cobrava o gol, o chute forte. Ele era melhor do que Zagallo, era muito. Tinha um outro jogador que, por ser, entendeu, relaxado, não cumprir profissionalmente o que deveria ter cumprido, que era melhor do que Pepe e melhor do que Zagallo. Pegava os dois, botava no bolso, ainda pedia troco, que era canhoteiro. Um maranhense que passou aqui pelo América, foi pro São Paulo e era um espanto pela ponta esquerda. Já ouvi falar muito. Mas aí o problema é que o canhoteiro gostava de comemorar muito. Era da balada. Da balada, baladeiro. Quando o Brasil foi campeão em 1958, jogou uma partida em 59 com a Inglaterra. Foi o jogo em que Garrincha levou, ou Julinho levou a maior vaia que se ouviu num estádio de futebol. Porque era Garrincha, o homem titular. Foi o primeiro jogo depois da seleção ser campeão de 58. Quando disseram Julinho, que Garrincha, inclusive, também andou comemorando muito. Excessivamente. Entendeu? Excessivamente, e não compareceu para o jogo, para os treinos. Mas o canhoteiro estava lá. Quando anunciaram o Julinho, foi uma vaia estrepitosa. Mas o Julinho se redimiu, fez a maior partida dele pelo Palmeiras, pela seleção, tudo. Ele calou o Maracanã. Foi 5 minutos de aplauso. Foi o mesmo tempo de aplauso de vaia que ele levou. Não é? É como o Nelson Rodrigues disse, para o jogador de caráter, a vaia é um incentivo fabuloso e afrodisíaco. Que frase. Eita, que frase. Ah, que negócio. Mas você ia chegar em Zagallo. Aê! Aê, eu tô contando história, é bom por isso, né? Direto ao ponto. Aí, resultado. Quando anunciaram o canhoteiro e não o Zagallo, não teve problema nenhum. Canhoteiro, porque os caras sabiam que o canhoteiro jogava pra caramba. Quem viu jogar disse que era um espanto. Quem viu jogar era um espanto. Mas por quê? O que o Zagallo fez? O Zagallo podia ter sido aquele ponta normal, procurando ali de fundo, cruzando e tal, sendo, né, assim o que era Garrincha pela direita, ele pela esquerda, aquele negócio todo. Mas o Zagallo entendeu que poderia ser útil no meio campo, ajudar Zito e Didi. Foi ele que criou o 4-3-3. Não foi assim aquela oficialmente, não, o esquema que o Fiola botou foi esse, não. Zagallo vendeu. O Formiguinha, o Zagallo ia, voltava, ele teve um trabalho duplo por conta própria. Quer dizer, ele foi um
Um Galeano. Um Galeano na sua atitude. O Galeano não se nega de ir e vir, de ir e vir. Terminou o jogo pedindo a Deus fôlego, porque não aguentava mais ficar dentro. Correndo pra caramba. Correndo pra caramba. Então, esses jogadores, eles são de muita utilidade. Sabe por quê? Porque você há de escolher não só os que trabalham, mas os que trabalham sempre. Os que trabalham Rapaz, sempre. o negócio é Bem sério. demais, bem demais. E os que trabalham para o coletivo, né, Brenão? não é não? Porque é aquela coisa, como o Wilton Bezerra falou aqui antes, o melhor time não necessariamente terá os 11 melhores jogadores. Exatamente. Porque é um encaixe coletivo, você precisa de um para contrabalancear o outro, você precisa ter as características diferentes, você precisa ter um padrão, uma harmonia para que o time possa funcionar coletivamente muito bem. E o Galeano, ele é fundamental para isso no time do Ceará. O Galeano faz o dele. Eu acho que é isso. O Galeano, ele faz o que tem que fazer. Muitas vezes você não nota ele em campo, não lembra que ele tá ali, mas ele tá fazendo o que cabe a ele, o que foi pedido a ele. Tá recompondo, tá partindo com a bola dominada para tentar ali pelo lado escapar pro ataque. É o cara que pega muitas vezes o rebote, que fica na sobra. Então ele faz o dele. O que é orientado pro Galeano fazer, ele faz sem holofote, sem estar chamando atenção. Tanto é que a gente lembra mais do Galeano quando ele participa de algum lance mais que termina em gol, um lance mais perigoso. Mas tem momentos que a gente nem vê o Galeano em campo. Ele faz um trabalho na dele, mais calado, de maneira mais discreta, mas que é eficaz. Ele entrega o que é pedido a ele. O que o Léo Condé entrega como missão, ele cumpre. Então, eu acho que é um jogador que se cumpre dentro do Ceará. Seria ele o jogador invisível? Parece até esse programa do Chacrinha, né? Ixi, Quem Maria. é o mascarado? Entendeu?